Seja bem-vindo! Estamos iniciando o Pele em Pauta dessa semana. Ela é uma das cirurgias plásticas mais realizadas pelas mulheres atualmente. A mamoplastia pode ser a solução para quem quer aumentar, diminuir ou levantar as mamas. Hoje conversarei sobre esse assunto com o cirurgião plástico Dr. Jorge Menezes. Tudo bem, doutor Jorge? Tudo bem. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Estamos falando aqui de um tema de grande interesse por parte das mulheres, não é isso? Talvez o maior. É mesmo? É a única parte feminina que é comum a todos quando deseja fazer uma plástica. É mesmo? Sim. E antes da gente iniciar, o doutor estava comentando que a cirurgia de mama e a lipoaspiração, elas se alternam entre as mais realizadas no Brasil. Okay. Nós tivemos o advento da lipoaspiração tem apenas 30 anos, né? E elas se alternam no pódio, uma hora uma é mais realizada, outra hora é outra. Mas a mama, no conjunto total das três opções, como você falou, que é aumento, diminuição, e essa mamomodelação, que é elevação, né, tratamento da queda, a soma total ultrapassa a lipoaspiração. Sim. E agora, nesses últimos 8 anos, com esse boom da mamoplastia de aumento com prótese, então a mama continua se mantendo no topo por um bom tempo. Bom, a gente falou sobre as indicações, redução, aumento e elevação, e a gente tem alguns nomes que são específicos, né, para cada indicação. Então a mastopexia, mamoplastia de aumento, e cada uma traz consigo esse resultado. O doutor poderia explicar um pouquinho sobre cada uma? Na realidade, por mais que a mama seja bonita, sempre tem uma reclamação pequena que seja por parte da paciente. Mas no tocante às grandes alterações mamárias que ocorrem, tais como um aumento acentuado, né, que é a hipertrofia mamária ou mesmo a gigantomastia, isso é tratado com a redução mamária, mamoplastia redutora. E é uma cirurgia um pouco mais agressiva, porque demanda uma retirada de uma grande quantidade mamária. Às vezes a gente faz retiradas que fazem 1,2 kg, 1 kg, é muita coisa. E a média das retiradas nas mamas de grande porte fica sempre em torno de 400 a 600 miligramas, que é muita coisa. Sim. No tocante a mama de aumento, é uma das cirurgias mais simples e mais prazerosa. A hora que você termina de fazer, você já vê o resultado. É uma incisão pequena, você faz o acesso, ou você coloca acima do músculo ou abaixo do músculo, introduz uma prótese já pré-concebida no planejamento cirúrgico, qual o modelo, o tamanho, a forma que você quer indicar para essa paciente. Isso pode ser discutido entre o paciente e o médico em relação às preferências desse paciente? Na atualidade, a gente tem o Dr. Google, né? Como eu estava te falando, tem uma reportagem interessantíssima num semanário dessa semana, falando da decisão compartilhada. Os pacientes hoje, na sua maioria esmagadora, já chegam no consultório com respostas para inúmeras perguntas, ou seja, eles só querem que você dê uma lapidada nessa resposta. É como se o médico fosse mais um orientador nessa hora. Justamente. Antigamente a medicina, o médico, principalmente na cirurgia plástica, ele fazia muitos conceitos dele de beleza para o paciente. E hoje, na realidade, o que você precisa fazer para qualquer coisa, até um tratamento de uma hipertensão arterial, você tem que se interagir com o paciente para saber quais são os valores dele. E o que fazer quando o paciente está equivocado? Ele chega com uma informação equivocada. Essa talvez seja talvez seja o maior problema nos dias atuais. Porque a mama acho que traz um pouco isso, né? Sim. Uma expectativa do paciente Sim. em relação a tamanho, a proporções, e às vezes o que ele viu numa revista não às vezes não está muito alinhado com as possibilidades. Na realidade, eu sempre falo, isso talvez seja o maior problema da autoridade, que sem demérito para os mais novos, os incompletos cientificamente por enquanto, que pode se tornar grandes nomes, mas eu acho que nessa hora a idade, não a idade etária, a idade científica do cirurgião, ela fala muito mais alto. Uma sabedoria acumulada. Justamente, porque se o paciente estiver equivocado ou se ele tiver com desejos inalcançáveis cirurgicamente, o médico que tem um conhecimento enorme... Que é autoridade no assunto. Justamente, ele consegue trazer esse paciente para a realidade, porque todos os nossos pacientes entram flutuando no consultório. E você tem que transformá-lo em girafa, ou seja, ele continua com a cabeça nas nuvens, com desejos, porém com os pés no chão. Perfeito. E isso compete ao cirurgião falar que não existe. Se chegar uma paciente que praticou natação
durante 20 anos, agora ela está com 40 anos, quer colocar uma prótese, não dá para colocar uma prótese pequena nela. Porque você tem que tirar essa retidão corporal e dar a identificação, o RG feminino para ela, que é uma projeção mamária através de uma prótese. São muitas variáveis para serem analisadas. Justamente, hoje a consulta é uma negociação saudável, gostosa, você está entendendo? Mas sem abrir mão do conhecimento técnico, da experiência do profissional. Então o paciente também tem que entender que ele tem um limite ali, né? Se ele está buscando um profissional... Principalmente na área de segurança, né? Você não pode infringir regras científicas que você tem infelicidades na forma de sequelas de cirurgia. E qual que é a dúvida mais frequente da paciente que vem em busca da cirurgia de mama? A dúvida mais frequente talvez nem seja dúvida, seja uma imposição. Doutor, eu quero assim. Entendi. As dúvidas, a gente que coloca, o médico, o profissional da cirurgia plástica que implanta dúvidas na cabeça da paciente para que ela possa vir para a realidade, refletir melhor. Refletir, e a gente vai fazendo a complementação. Perfeito. Eu acredito que uma boa consulta, isso é feito de rotina na minha clínica e inúmeras outras, né? Isso não é uma exclusividade Jorge Menezes. Todas as vezes que a paciente chega para fazer uma consulta, principalmente de mama, a gente faz uma consulta completa em torno de 15 a 20 minutos e ela já sai de lá com uma cartilha que tem todas as orientações, tudo que vai acontecer com ela antes, durante e depois, para conversar com o marido, com a mãe, com a irmã. Informação é tudo nessa hora. Tudo. E a paciente precisa saber que nós temos limitações, né? Sim. E em relação às novidades, porque a gente fala tanto, né? As pessoas podem até pensar, cirurgia da mama, já sei tudo, mas não, né? O mercado, na verdade, assim, a pesquisa científica tem avançado, novos exames têm surgido. Compartilha com a gente, doutor Jorge. Normalmente nós temos 32 especialidades no Conselho Federal de Medicina. Agora vamos passar para 34, que está entrando uma parte de tratamento oncológico. E dentre todas as especialidades, a cirurgia plástica é a única que está crescendo, ela está em franca expansão. E essa expansão, ela se caracteriza basicamente pela lipoaspiração, que chegou há 30 anos, depois vieram os procedimentos complementares, laser, toxina botulínica, preenchimentos, peelings, que a gente divide muito saudavelmente com a dermatologia, e agora há 5 anos chegou a cirurgia do paciente bariátrico. Então, nós estamos em franca expansão. Sim. E, paralelo a isso, são publicados muitos trabalhos científicos, coisa que a gente faz de rotina no Hospital Mater Dei, e as novidades não param de chegar. Mas em relação à mama, você tinha me falado de um exame específico. A mama talvez seja a que mais tenha apresentado novidades. Uau. Nós temos um grande nome da cirurgia plástica, Dr. Saldanha, e esse profissional, ele publicou recentemente uma técnica onde você reduz a mama e já inclui uma prótese mamária. É uma cirurgia muito interessante. Eu, a princípio, confesso que a princípio eu até fui meio reticente. Hoje eu vejo que a técnica realmente dá um valor enorme ao resultado cirúrgico. Sim. Paralelo a isso, está em andamento pesquisas para você fazer o preenchimento, o mesmo preenchimento facial com ácido hialurônico, ele virar numa forma de um gel mais espesso para ser injetado na mama para aumentar o volume, substituindo uma prótese mamária. Uau, isso, e o grande, isso é impactante, né? Muito, porque a prótese foi a grande responsável talvez pelo crescimento, né? Além da técnica, obviamente, mas da procura, né? Da segurança, procura do resultado. E agora falar que ela tem chances de deixar de existir, assusta. Não, ela vai deixar de existir, porque as pesquisas com células-tronco, já tem odontologistas na Europa fazendo pesquisa de célula-tronco para substituir dentes perdidos pelo ser humano. Então, essas células-troncos colhidas na camada gordurosa do corpo, injetada nas mamas, elas vão se proliferar e dando tecido mamário também. Então, o que vem a substituir a prótese é o ácido hialurônico, né, e a célula-tronco no futuro. Inclusive, não só para a parte estética. A reconstrução mamária pós-retiradas por doenças malignas, você pode ter uma reconstrução altamente saudável, estética e que combina com a sua mama anterior, que foi amputada. Não, adorei, incrível a gente saber. Doutor Jorge, o papo está uma delícia, as informações preciosas, mas o nosso tempo passa tão rápido. Gostaria de convidá-lo para, no momento seguinte, a gente voltar com esse tema, trazendo, né, mais novidades aqui para a gente. E de antemão te agradecer pela presença hoje aqui, essa entrevista maravilhosa. Fiquei muito satisfeito também e voltarei quantas vezes você achar que nós vamos revelar essas novidades novamente para o seu público. Perfeito, doutor Jorge, muito obrigada. Obrigado pelo convite. Esse foi o Pele em Pauta dessa semana. Continue aqui na BH News.